Vamos então à segunda parte do primeiro capítulo do discipulado Pão e Vinho. Amém? Vamos orar. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa manhã que o Senhor venha abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, os fundamentos da nossa fé em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos, na primeira parte da aula passada, nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós paramos, não deu tempo de terminar o primeiro capítulo, nós paramos falando do Espírito Santo, que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, mesmo sem nós sabemos como orar, Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso. Agora, faz parte também dessa grande família, da família do Reino de Deus, um quarto componente, um quarto membro da família. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora nós vamos falar dos irmãos, dos outros cristãos, que faz parte da família. Então, os outros irmãos, os outros filhos, esses são os novos irmãos da nova família. Quem são eles? Todos que nasceram de novo, também são filhos de Deus. Então você e eu nascemos de novo, nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Isso é nascer de novo. Consequentemente, nós passamos pelas águas do batismo, porque esse é um mandamento. Nós precisamos passar pelas águas do batismo, Jesus disse assim: ide por todos os povos, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso é palavra de Jesus no evangelho. Então o batismo é um dos mandamentos também diretos que Jesus nos deixou. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, e logo em seguida nós precisamos passar pelas águas do batismo. Aí nós completamos esse ciclo e nós podemos dizer com certeza, nós deixamos de ser criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. Então vamos lá. Aí diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que significa isso? Todos os que nasceram de novo são filhos de Deus, porque no Evangelho é muito claro quando diz assim: a todos quantos receberam Jesus, receberam como seu Senhor e Salvador, todos quantos o receberam, Deus, o Pai, deu-lhes o poder de serem feitos. Essas pessoas que receberam Jesus, essas pessoas passam a ter o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, a saber, os que creem no seu nome. Então aqueles que creem no nome de Jesus, creem que Ele é poderoso, creem que Ele é Filho de Deus, todos esses que creem e o recebem, porque não adianta eu crer, o diabo também crê, o diabo crê, ele acredita no poder de Deus, no poder de Jesus, do Espírito Santo, mas não adianta nada, ele no final dos tempos ele vai para o fogo eterno, para o lago de enxofre, Isso nós já sabemos, ele está solto aí no mundo, mas é por muito pouco tempo. Logo, logo, Jesus voltará, vai buscar a sua igreja, vai amarrar Satanás, vai prender, isso está na Bíblia. E nós vamos passar aí um milênio inteiro, sendo governados diretamente por Jesus, Isso é maravilhoso, e o diabo vai estar preso. Sabe o que faz a maioria das vezes a gente pecar? É o diabo, é ele que joga setas na nossa mente, ele que dá ideias, olha, faz aquilo, vai ser legal, Aí você vai, faz aquilo, não era legal coisa nenhuma, Isso é tentação. Agora com o diabo amarrado, preso, acorrentado,
nós vamos ter uma certa tranquilidade, né, durante um bom tempo. Mas depois, a Bíblia também fala que ele vai ser solto, e aí aqueles que realmente suportarem, né, esses serão salvos e ficarão com Jesus eternamente. Amém? Tudo isso é Bíblia, nós vamos ver. Então, a todos quantos o receberam a Jesus, passam a ser filhos de Deus, todos, independente a raça, né, independente de onde nasceu, independente de qualquer coisa, independente do seu passado. E agora, né, nós não vamos mais nos comportar como o mundo se comporta. Então, nós temos uma mudança de vida quando isso acontece. Nós não somos todo mundo. Não é assim que quando um filho fala para a gente, mas pai, eu também quero ir lá dormir na casa da minha amiga, do meu amigo, todo mundo vai. Aí um pai e uma mãe que é sério, né, fala assim, não, mas você não é todo mundo. E é verdade, nós não somos todo mundo. Quando nós recebemos a Jesus e passamos a ser filhos, nós fomos tirados. Nós estamos no mundo, mas nós fomos separados. Nós somos dele agora. Então nós não somos mais todo mundo. Então olha, vibrem com isso. Você é uma pessoa especial, eu sou uma pessoa especial. Eu não sou todo mundo. Yes! Amém? Isso é bom demais, né? Então nós não somos todo mundo. Nós não vamos então andar mais segundo o mundo, mas sim de acordo com a palavra de Deus. E vale a pena. Vale a pena, é maravilhoso, né? Quem começa mais cedo, aproveita muito mais. Quem começa mais tarde, nunca é tarde, né? A pessoa vai aproveitar, tudo mais. Mas quem começa cedo, aproveita muito mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é verdade? Quantas dificuldades, quantos erros nós poderíamos ter evitado de cometer se a gente já tivesse entregado a vida para Jesus, se a gente já estivesse fazendo parte dessa família cristã, né? Desse reino de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e os outros irmãos. Quanta coisa nós evitaríamos. Eu falo por mim. Eu tenho uma família bacana, legal, né? Família que realmente segue o Senhor Jesus, porque o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu só fui realmente me dedicar totalmente a Ele com 44 anos. Né? Então, se você é mais jovem que isso, glória a Deus, né? Se você é mais velho que isso, aproveite, né, os 50 anos restantes aí da sua vida. Amém? Glória a Deus. É um número bom ou não? Quem é mais velho aí, tem uns 50 anos a mais. Vocês estão muito quietos. Posso ouvir um glória a Deus então por isso? Vá. Ah, melhorou aí, ó. Tá vendo? E a Bíblia fala que nós precisamos estar em união. Procura para mim o Salmo. O Salmo está lá no meio da Bíblia. Você abre assim a Bíblia lá no meião, assim, mais ou menos está o livro de Salmos. Então, Salmo 133, verso 1, vai falar de união, de estar juntos. Diz assim, olha, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável. Eu espero que ainda não encontrou, porque é maravilhoso isso. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é verdade. Como é bom a gente pertencer a uma família, saber que tem pessoas que oram por nós, que torcem para o nosso sucesso, que se entristecem com as nossas derrotas. Vibramos, nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. Então, como é bom e agradável viverem os unidos irmãos, sem brigas, né, para que a gente não seja julgado pelo Senhor, porque aqueles que dentro, né, da família vivem brigando, vivem em discórdia, serão julgados. Olha o que em Mateus capítulo 5, verso 22. O capítulo 5 de Mateus é um trecho muito interessante da Bíblia. Ele é conhecido como o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças. Então Jesus, ele sobe até um monte e faz o sermão mais completo dele, um sermão mais abrangente, um sermão
tremendo, ele fala de diversos assuntos, né? Então é conhecido aqui o Sermão do Monte. Então no verso 22 do capítulo 5 de Mateus, encontraram? Diz assim, olha, eu porém, né, Jesus, eu porém vos digo que todo aquele que, veja bem, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então quando você tem uma ira contra o seu irmão, você está sujeito a ser julgado. E Jesus continua, ele fala assim, e quem proferir, né, quem falar um insulto, uma palavra de ofensa, um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Então, se você se irá, você falar uma palavra de insulto, você está sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então aqui o tolo, né, não é só a palavra tolo, mas aquele que ofende gravemente o irmão, ele está sujeito, é muito sério isso aqui, ao inferno de fogo. É Jesus falando. Então veja como é sério isso, né, os irmãos que diz ali no Salmo que a gente leu, né, como é bom os irmãos viverem juntos. E Paulo também ensinou sobre isso, na carta que ele escreveu a Efésios. Então, uma cidade chamada Éfeso, Paulo escreve uma carta aos cristãos dali, à igreja dali, e é o capítulo 4, verso 1, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 1, Paulo fala assim, rogo-vos, pois, eu, né, peço-lhes, imploro-lhes, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Então o que ele implora, o que ele pede para nós, né? Ele como prisioneiro, ele fala assim, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Então ele quer que a gente ande de modo digno, modo correto, daquilo que nós somos chamados, com toda a humildade e mansidão, é o que Paulo pede, e explica aqui para nós, exorta, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, com esperança, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3, esforçando-vos diligentemente, então se esforcem por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, que nós tenhamos paz. No verso 4, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Então só existe um corpo de Cristo, que nós somos os membros, e só existe um Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Nós somos um só corpo, né? Efésios, no capítulo 4 também, no verso 5, aí no mesmo livro, Efésios, capítulo 4, verso 5, diz assim, que há um só Senhor. Então existe só um Senhor, existe uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos. Então não existe mais de um Deus, é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então esse é o nosso Deus maravilhoso. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 17, diz assim, 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Vocês estão acompanhando, né? Nós estamos falando do corpo de Cristo, da igreja, dos outros irmãos, e todos aqueles que se unem a Cristo, é um só com Ele, não tem mais como, né? Nós passamos a ser um em Cristo Jesus, e por causa dessa união com Cristo, nós somos, primeiro, filhos de um mesmo Pai, segundo, membros uns dos outros. Então somos filhos do mesmo Pai, membros um dos outros, somos irmãos uns dos outros. Vamos ver isso na Bíblia.
Filhos e o mesmo Pai. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Então, João 1, 12, mas filho do mesmo Pai, né? A gente já leu essa passagem, olha. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós somos filhos do mesmo Pai, membro um dos outros. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo está afirmando que nós somos membros uns dos outros. Outro, nós somos irmãos uns dos outros. Mateus 23, 8. Sim, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então nós todos aqui, né, independente de que se eu estou com o microfone na mão, ou estou sentado aí na cadeira, todos nós, independente, né, somos todos irmãos. Como devemos nos comportar e o que devemos fazer? Permanecer, né, primeiro então, permanecer em união com Cristo. João capítulo 15, verso 1. Permanecer com Cristo, João 15, 1. João 15, 1 em diante, diz assim: eu sou a videira verdadeira. Então ele, Jesus, é a videira verdadeira. E meu Pai, Deus Pai, é o agricultor, é quem cuida dessa videira. Todo ramo, todo galho, que estando em mim não der fruto, ele corta. Então nós temos que permanecer em união com Cristo, porque se nós não dermos fruto, nós seremos cortados. E todo que dá fruto, ele limpa, né? Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então, às vezes a gente começa a ser podado, né? Começa a ser cortado de algumas coisas, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Fica tranquilo, o Senhor está limpando. E às vezes, quando você vai limpar uma arvorezinha judia, né? Eu tenho uns tomatinhos lá que eu plantei no vaso, e eu tenho que ficar tirando os brotinhos que saem do lado, porque senão ele perde a força do tomatinho. Cada vez que eu arranco uma folhinha daquela, ou corto uma folha, é claro que o tomatinho ele sente, né? Mas ele está sendo limpo para ficar mais forte, para dar uns frutos melhores. Então é o que fala, e todo galho que dá fruto, ele limpa, para que produza mais ainda. E no verso 3, vós, né, vocês já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então permanecei em mim, nós precisamos permanecer em Jesus, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto sozinho, por si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, né, os frutos, se não permanecer em mim. Nós não vamos conseguir dar frutos se não permanecermos em Cristo. E no verso 5, Jesus fala novamente, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então como que nós devemos nos comportar, né? Primeiro, nós temos que permanecer em união com Cristo, para dar fruto. E depois, nós temos que ler diariamente a palavra de Deus, como Deus ordenou diretamente para Josué. Lá no livro de Josué, lá no comecinho da Bíblia, tem um livro chamado Josué, conta a história de Josué conquistando a terra prometida, né? Então no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 8, Deus fala com Josué. Josué, capítulo 1, verso 8. Ele está falando, né, para ler diariamente a palavra de Deus. Então Deus diz assim para Josué, não cesses, não pare de falar deste livro da lei, né, a Bíblia. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto neste livro está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, você quer ser próspero, precisa seguir a palavra de Deus. Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Um outro ponto que nós temos que fazer sempre é orar. Orar sempre. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, isso está lá mais para o fim da Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17.
Diz assim, olha, orai sem cessar. É isso que está escrito lá. Orai sem cessar. Então, o que é orar sem cessar? É orar sempre. Você está indo para o trabalho, esteja orando. Se você ora em línguas, vai orando em línguas para o trabalho. Você está lavando uma louça, arrumando uma casa, arrumando uma cama, ora em línguas. Você está indo para a escola, ora em línguas. Né? É maravilhoso isso, orai sem cessar. Uma outra coisa, dar testemunho de Cristo para as pessoas. Nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas, dar o testemunho. O Senhor mudou a minha vida hoje é outra. Você também gostaria de ter uma vida transformada? Esse é dar testemunho de Cristo para as pessoas. Onde que a gente lê isso na Bíblia? Marcos capítulo 16, verso 15. Dar testemunho de Cristo para outras pessoas. E disse-lhes, quem disse? Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o que nós precisamos fazer como membros da família de Deus? Pregar o evangelho. E nós temos que louvar e adorar a Deus a todo momento. Louvar e adorar a Deus a todo momento. Então aqui a gente tem mais 4 versos bíblicos que falam sobre isso. Salmo 34, verso 1. Adorar a Deus a todo momento. No Salmo 34, verso 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então adorar e louvar o Senhor a todo momento, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Está também lá em Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, verso 3. Falando sobre louvar e adorar a Deus em todo momento. Então Isaías fala assim: e a pôr, e a colocar sobre os que estão em Sião, na cidade de Sião, que estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Então aqueles que estão de luto, que estão com cinza na cabeça, coloque uma coroa, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Maravilhoso adorar e louvar o Senhor. Salmo 29, verso 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, ou seja, dê ao Senhor toda a glória que precisa ser dada ao nome dEle. Adorai o Senhor na beleza da santidade, na beleza da santidade do Senhor. Em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 14, verso 7. Olha que coisa linda que João ouve, lá na ilha de Pátimos, Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Isso é maravilhoso, né? Uma outra coisa que nós precisamos fazer como crentes, como filhos de Deus, como família, né? Nós precisamos aprender a ofertar o nosso tempo, ofertar o nosso sorriso, ofertar o nosso dinheiro, né, para aquelas pessoas que precisam, que estão necessitadas. Nós precisamos aprender a ofertar. Então Provérbios, capítulo 11, lá no meio da Bíblia também, Provérbios 11, 25. Olha o que fala para as pessoas que são ofertantes. Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa, a pessoa generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado, ou seja, não terá mais sede, será saciado. A alma generosa, a pessoa generosa prosperará. E aí, Deus, Ele nos dá sementes, e nós temos que plantar para colher. Hoje no culto da manhã eu falei um pouco disso, que quando nós temos uma grande dificuldade, a primeira coisa que Deus quer saber, o que nós temos, pequeno que seja, para enfrentar aquela dificuldade. Então Ele usa do pouquinho que a gente tem, e Ele faz um milagre e resolve aquela dificuldade. Mas nós temos que entrar com alguma coisa, com o nosso sacrifício, com o nosso tempo, com a nossa tentativa,
eu tenho um problema com uma pessoa, um problema muito sério com uma pessoa, falta de perdão, discussão. O que eu tenho para resolver? Senhor, me ajuda a resolver o problema com aquela pessoa. É um parente, um amigo. Aí Deus pergunta para você, o que você pode fazer para eu poder prosperar você nisso? Para eu te dar sucesso nisso? Você pode pelo menos mandar uma mensagem pedindo perdão, ou dizendo que você perdoa. Se você fizer isso, o Senhor vai fazer o restante, né? Lá na multiplicação de pães, Jesus viu aquela grande multidão passando necessidade, ele teve compaixão do povo, mas o que ele perguntou para os discípulos dele? O que vocês têm aí? Aí no evangelho que a gente lê hoje, em Marcos capítulo 8, nós lemos que ele tinha 7 pães, 7 pãezinhos. Jesus falou, me traga esses 7 pãezinhos. E ele deu a comer para mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, primeiro ele quer alguma coisa que nós temos. Então, a mesma coisa é na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida de relacionamentos. Nós precisamos ter alguma coisa, nós precisamos dar um primeiro passo, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, Deus nos dá semente, para nós. Eu já li Provérbios, já. Deus nos dá semente e nós temos que plantar para a gente poder colher, né? Em Eclesiastes, lá no meio da Bíblia também, Eclesiastes, no capítulo 3, verso 2, na segunda parte, fala assim, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Então nós precisamos plantar, aí nós vamos colher, nós vamos arrancar o que nós plantamos, né? Cada semente, agora eu estou indo para a última parte aqui desse capítulo 1, cada semente que a gente recebe de Deus, ela produz, cada semente que nós recebemos, ela produz exatamente o que ela é, né, segundo a sua espécie. Por exemplo, se nós plantamos semente de maçã, nós vamos colher maçãs. Se a gente semeia sorriso, nós vamos colher sorriso, não é verdade? Uma pessoa séria, emburrada, dificilmente alguém vai estar sorrindo para ela, porque chega, pumba, já leva aquele choque, né? A pessoa só está emburrada, né? Então, semente, você semeia sorriso, você recebe sorriso. Você semeia oferta, dinheiro, você recebe dinheiro. Você semeia ódio, você produz ódio. É sempre assim. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter controle sobre o nosso futuro. Ou seja, nós só vamos começar a semear coisas que realmente valem a pena semear. Nós vamos começar a prestar atenção nas sementes que a gente semeia, no que nós plantamos, pois nós sabemos que o que nós plantamos, isso vai produzir, né? E é verdade. Por exemplo, se você plantar milho, e você me chamar para orar na sua horta, pastor, ora, porque eu não queria que nascesse milho, eu gostaria que nascesse tomate. Aí eu vou, oro lá na sementinha de milho, vai nascer tomate? Vai? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu não tenho poder na oração? Por isso vocês estão dizendo que eu não tenho poder na minha oração, né? Tá bom, eu chamo o pastor Rubens, pastor Vicente, para orar junto comigo, pastora Mariette, nós 4 ali orando e jejuando na semente de milho para nascer tomate. Vai nascer tomate? Não, não vai nascer tomate. Porque nós não temos fé suficiente? Será que é por causa disso? Tá bom, então a gente chama Jesus para orar por aquela semente de milho. Vai nascer tomate? Diga não, não vai nascer tomate. Por quê? Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Então tudo que Deus fala, Ele mesmo não pode ir contra a sua palavra. Olha que interessante. Vejam lá em Gálatas, né, Paulo escrevendo aos Gálatas, tá, no final da Bíblia também, Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Paulo deixa claro isso, que se você plantar milho, você colhe milho. Plantar feijão, colhe feijão, e assim por diante. Deus, né,
Está na Bíblia, então é um mandamento isso aqui, olha, é uma regra. Não vos enganeis, Paulo fala, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá, também ceifará. Então, não se engane. O que você semear? Pastor, eu semeei muita coisa ruim na minha vida. Com certeza você tem colhido muita coisa ruim na sua vida. Mas e agora? Eu aceitei Jesus, então agora existe uma coisa chamada misericórdia. O Senhor vai ter misericórdia de você e vai amenizar o resultado dessa semente. Não quer dizer que não vai nascer, mas Ele pode amenizar, te dar força, te dar paz, para suportar aquela situação. O Senhor vai te dar paz, vai te dar alegria, pode te curar de um monte de coisa, mas você está plantando coisas que você está colhendo coisas que você plantou. Então assim é também no mundo espiritual, tudo é assim. Eu não posso plantar sementes ruins e esperar uma boa colheita. Agora eu vou falar algumas coisinhas sobre a semente, rapidamente para a gente encerrar. Então, a sua semente é qualquer coisa que você recebeu, que Deus te deu, qualquer coisa que Deus te deu, qualquer dom que Deus te deu, e que você possa semear na vida de alguém. Se Deus te deu condições de ter boas finanças, você precisa semear na vida de pessoas. Você precisa semear. Se Deus te deu dons para você dar conselhos, você precisa semear na vida das pessoas. Se Deus te ensinou coisas maravilhosas, você precisa também semear. Então, a sua semente é qualquer coisa que você recebeu e que você possa semear também na vida de alguém. 2, semeie fé. Semear fé é semear aquilo que me foi dado para criar aquilo que me foi prometido. Então, quando nós temos fé, eu semeio mais fé, e aquilo que me foi dado, eu vou criar coisas que me foram prometidas. Deus tem promessas para você. Deus tem promessa para cada um de nós, para a sua prosperidade, para a sua família, para a sua vida. Então tenha fé, semeie essa fé, proclame, diga, o Senhor vai realizar isso na minha vida. Semeie a fé e você vai colher. Outra coisa, a sua semente é uma ferramenta que Deus te deu para criar o seu futuro. Então Deus te deu essa semente, ferramenta para você colher no futuro, para você criar o seu futuro, preparar o seu futuro. A semente é algo que lhe foi dado por Deus para criar aquilo que lhe foi prometido por Deus. Nunca haverá um dia em sua vida em que você não tenha nada para dar. Todo dia nós temos alguma coisa para dar, porque Deus, Ele nos dá, Ele provê semente para todo mundo que semeia. Se você não semeia, Deus não vai prover semente para você. Deus te dá algo para você, para que você comece o seu futuro. Você é um armazém ambulante. O que é um armazém? Que guarda aquela semente. Você é um armazém ambulante. Você está cercado por semente. Cada dom, cada talento que você tem é uma semente. É algo que você já possui. É chave para o seu futuro. E tudo que você precisa é entender isso, aceitar isso, reconhecer isso. Por isso que nós pedimos, Senhor, abra os nossos ouvidos para que a gente entenda. E tudo que foi, que você tem, tudo que você tem hoje foi dado a você por Deus. Não esqueça disso. Tudo. E encerrando, eu quero ler um verso que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 38. Lucas, capítulo 6, verso 38. Quando nós semeamos, quando nós damos, quando nós ofertamos, grave esse verso para a sua vida. Jesus fala assim, para você e para mim. Lucas 6, 38.
dê, né, dai, e dar-se-vos-á, ou seja, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. O que é isso? Né? Eu não sei se você já comprou pipoca em pipoqueiro, que fica lá na frente do cinema. Então ele tem um carrinho lá de pipoca, ele vai pegar um saquinho de pipoca, e ele pega e coloca a pipoca. Aí ele dá uma recalcada, ele dá uma sacudida, ele bate em cima, né? O recalcado, ele dá uma batida assim em cima da sua pipoca para que caiba mais. E depois ele ainda coloca mais um monte de pipoca em cima só para cair no chão, né? É de propósito. Aquela pipoca que cai não é para você comer mesmo, é proposital, o pipoqueiro faz isso. O que é isso? É essa medida, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É o que a gente recebe quando a gente aprende a dar, quando a gente aprende a semear. Nada vai nos faltar, nada. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Vem, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, que nós possamos guardar em nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.